Esse é um dos horários do dia que eu acho mais bonito. Se chama lusco-fusco, que é aquele horário entre o ensolarado e a noite. É aquela que o sol já se foi, mas você tem ainda uns reflexos de luz para manter o ambiente visível. Na verdade, isso é horrível para quem tem astigmatismo, para quem tem miopia como eu. Falando nisso, eu vou limpar meus óculos porque disseram que meus óculos estavam sujos no outro vídeo, então eu acho muito bonito esse horário. Sempre que eu vejo a janela assim com esse tom meio azulado, alaranjado, eu sempre paro um pouco e olho assim, meio que me perco nessa vista. Mas hoje eu não tô aqui para falar disso. Nosso papo noturno de hoje é o papo lusco-fusco. Não é. Aquele papo reflexível, né? A galera sempre me pergunta assim, uma coisa que algumas pessoas me perguntam assim, como é a vida em duas línguas? A gente não tem essa noção até você de fato viver por um tempo assim. Quando você fala duas línguas, não é exatamente que você está só falando e traduzindo as coisas. Você percebe que com o tempo você tem que se expressar em outra língua. Você precisa reagir, você precisa sentir emoções em outra língua. Muitas vezes eu acho que até hoje, com o inglês, por mais que eu esteja falando em inglês, falando exatamente o que eu quero falar, eu não sinto que aquilo é o que eu queria dizer. Aquela é a palavra certa para expressar aquele momento. Quando você se relaciona com uma pessoa que não é da sua língua e você fala outra língua, tem essa parada também. Às vezes você tem a sensação de que você não quer exatamente falar aquilo, você queria dizer outra coisa, mas você não acha essa palavra. Isso dá meio que uma angústia, assim. Mas com o tempo você vê que você vai achando algumas coisas que você diz e fala, é exatamente isso que eu queria dizer. É aquela coisa de xingar. Se você não xinga, você não consegue expressar aquele ódio, aquela raiva, exatamente como você queria expressar. Então, às vezes, com outra língua é mais ou menos isso. Se você está num lugar que você não pode xingar, sei lá, você chuta uma quina de uma cama e você fala que poxa vida, você sente assim que tipo, não, eu não queria falar poxa vida, eu queria falar sai dessa cama. E aí você se liberta. E com outra língua é a mesma coisa. Você está numa discussão, você está num momento mais, né, com emoções na flor da pele, e tudo que você fala, às vezes parece que não é isso exatamente. Eu ainda queria falar mais, mas você não consegue. Você tem essa barreira. A minha língua natural, a minha língua materna é português. A minha segunda língua foi inglês. E hoje em dia eu estou aprendendo francês. E eu também me acostumei um pouco mais com o espanhol. A gente sempre tem essa coisa com o espanhol, né? Mas eu tenho a impressão que se algum dia eu falar bem espanhol ou francês, eu vou me sentir mais em casa. Principalmente o espanhol. Eu acho que é uma língua que é tão parecida com a nossa que muitas vezes eu penso que se eu estiver vivendo num país que eu falo essa língua, que eu vou me expressar usando essa língua, eu vou conseguir trazer a emoção do que eu quero dizer, trazer o sentimento do que eu quero falar, seja bom ou ruim, para a língua. Então, por mais que eu já tenha adquirido um ótimo level de inglês, até hoje eu tenho essa barreira assim, tipo, pô, não é isso que eu quero dizer, sabe? Isso é uma dica que eu dou, assim, se você está aprendendo uma língua, se você está morando em outro lugar que não falam a sua língua, você tem que usar a sua língua às vezes para se expressar, mesmo que aquilo não faça sentido, mesmo que a pessoa não te entenda. Eu vejo que muita gente, eu via que muita gente fazia isso e eu falava, nossa, mas tipo, tem certos momentos que você não quer falar inglês, você quer botar aquela emoção para fora, você tem que usar a sua língua. Então, eu passei a exercitar isso algumas vezes. No meio de uma conversa assim, eu meio que falo uma palavra em português porque é aquilo que veio na hora. E ao mesmo tempo, às vezes em português eu tô querendo falar uma coisa e vem uma palavra em inglês porque encaixa perfeitamente na situação. E aí você fica meio que, né, usando as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem legal, bem engraçada quando você fala mais de uma língua. Aí sabe de uma coisa? Aprender outra língua me fez falar melhor português, sabia? Porque deixa eu só ver se essa porra tá gravando aqui. Tá gravando. E eu vou te dar 3 motivos pelo qual você deveria aprender outra língua. O primeiro deles é a utilidade. Claro, quando você aprende outra língua, você fala outra língua, você descobre completamente um novo universo. Outro dia eu tava parando para pensar que praticamente 80, 90% do conteúdo que eu consumo é em inglês. Isso significa que eu estou consumindo de um mundo diferente, eu estou consumindo conteúdo de uma forma diferente de quem mora no Brasil. Claro, tem muita gente que mora no Brasil que consome conteúdo em inglês, mas não é a mesma coisa. Eles não recebem as informações que eu recebo aqui por estar aqui,
mas muitas notícias, muitas novidades correm mais rápido entre a Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos, Canadá, porque eles falam a mesma língua. Então isso se espalha muito mais rápido até chegar no Brasil. Mas eu paro para perceber assim, tipo, eu tô consumindo informação aqui que meus amigos no Brasil não estão, porque saiu em inglês agora há pouco, talvez eles não estão ainda lendo, e de repente até eles lerem isso de forma traduzida ou de uma forma que eles vejam, demora. Tipo, principalmente para ligar a tecnologia, a câmeras, todas essas coisas que eu gosto, é muito legal você falar outra língua e quando você tenta ir, né, num âmbito mundial desse conhecimento e você vê o quanto você consegue chegar mais longe quando você fala uma língua que é mais popular, mais utilizada nessa área. E agora eu não sei os outros dois motivos, porque eu sabia, mas eu fui falar isso e eu esqueci. O segundo motivo é que eu falo um melhor português hoje porque eu aprendi inglês. O inglês é uma língua um pouco mais formal que o português, pelo menos no Brasil. A gente no Brasil tem uma linguagem mais solta, mais livre, digamos assim, mais coloquial. O nosso tom natural é muito mais natural, a gente não é tão formal. E o inglês tem certas formalidades. Quando você vai pedir uma coisa, você sempre tem que usar aquela coisa mais indireta, né? Aquela você poderia me dar isso, eu gostaria de falar com você, o obrigado, o por favor, o desculpe, é muito mais utilizado aqui. Não necessariamente que a pessoa esteja de fato sentindo aquilo, mas você fala isso muito mais. Você fala muito mais please, thank you and sorry o tempo inteiro. Isso torna a comunicação às vezes mais afetiva e mais bendita. Então percebi que quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei com essa coisa assim, poxa, a gente não fala tanto obrigado, tanto por favor, tanto com licença. Eu achava isso legal quando eu vi uma pessoa falando português assim. E eu percebi que eu estava falando mais isso quando eu voltei para o Brasil. E eu falei, pô, legal, eu tô falando inglês, eu tô falando um português um pouco mais formal, o que é importante para profissionalmente, o que é importante para o seu conhecimento, sabe? E eu achei isso bem legal, assim. Então, por mais que quanto mais você estuda uma segunda ou uma terceira língua, você sempre remete à sua língua. Então você acaba estudando a sua língua também quando você estuda uma outra. E o terceiro motivo é que se você é uma pessoa curiosa, se você é uma pessoa que gosta de descobrir outras formas de pensar e outras culturas, estudar uma nova língua é um passo para isso, assim, porque quando você estuda uma língua, você tem que descobrir diferentes formas de fazer aquilo. Você lê livros, você ouve música, entra em sites, vê filmes. Então tudo aquilo é uma absorção de cultura que você tem, de uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar antes, entendeu? Então quando você está estudando outra cultura, outra língua, você vê tudo que está por trás daquilo ali. Se você vê espanhol, você vê a cultura latina. Quando você vê o francês, você aprende um pouco mais de história francesa e você fala, nossa, eu nunca soube disso, nunca parei para pensar nisso, eu só sabia das coisas que eu aprendi no Brasil, porque de fato lá o que é importante é o que estava lá, mas quando você aprende essa outra língua, você vê, olha quanta coisa, olha como eles falam isso, olha por que eles falam isso, e você consegue entender mais ou menos como as pessoas se comportam, por que a língua funciona daquela forma. Tipo, talvez você esteja achando, boring. Sim, tipo, eu não sou uma pessoa que adoro estudar línguas, mas com certeza eu percebi como é bom, né, os benefícios que eu já tive de estar estudando outra língua. A quantidade de coisas que isso me trouxe que antes eu não pensava. Que antes eu falava, só estudar inglês? Pra quê? Só pra falar inglês? Não, tipo assim, tem muita coisa atrás disso. Isso é uma das coisas que esse tempo na Irlanda aqui mais me deu. Essa amplificação de cultura, de conhecimento geral, de capacidade de ir mais longe, porque você está aprendendo uma coisa nova, mas que é uma porta que abre para tudo, assim. Então é isso. Nosso papo de hoje noturno foi sobre línguas e momento o quê? Momento lusco-fusco, que é esse momento aqui, que tá a luz baixa, a luz alta, que tá, ó, aquela brincadeira nova, olha só, ó. Olha que luz legal, olha o lusco-fusco, olha o lusco 360 graus. Não, isso não é lusco-fusco, isso é palhaçada minha. Espero que você tenha gostado. O que você acha? Você sabe falar outra língua? Você pensa em estudar outra língua? Por que não está estudando? Deveria, porque quanto mais cedo você começa, mais fácil é. Aprenda cedo, quando é criancinha, já começa aqui, já cresce, ó. Espero que vocês tenham gostado.
Comentem, se inscrevam, sugiram mais. Aliás, eu tô pensando em fazer uma live, hein? Tô pensando em fazer uma live no canal, que as pessoas falam, fala disso, fala disso, fala disso, fazendo um vídeo sobre certos assuntos. Então acho que eu poderia fazer uma live stream aqui pra vocês no sábado, né? Um sábado de manhã, sábado assim. Comenta aí se você quer que eu faça uma live. O que você gostaria que eu falasse na live, de repente, né? Valeu, já sabe, né? Comenta, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho, dá um tchau. É isso, né? Beleza, valeu, tchau! Ai, tá longe!